Na velocidade que eu andei, na intensidade que eu andei, com a quantidade de horas que eu trabalhava, 12, 13, 14 horas todo dia, eu cheguei a fazer 57 viagens interestaduais num ano. Não sei porque eu contei, tá? Mas um determinado ano lá eu contei, eu fiz 57 em um ano. Eu cheguei num burnout. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DecolaCast, um podcast feito para você, dono e dona de uma micro ou pequena empresa do varejo. Nosso intuito aqui é trazer empresários, contar histórias para ajudar você a melhorar os resultados aí da sua loja. Eu sou o Walter Lopes. E eu sou o Rodrigo Silva e hoje nós temos um convidado que particularmente para mim é muito especial. Conheço esse cara há mais de 16 anos, conheço mais ou menos a jornada dele, mas eu quero que vocês também fiquem por dentro de como uma pessoa saiu de Capão Bonito e chegou onde ele chegou. Para mim, particularmente, de novo, é muito especial estar com ele. Ele que é empreendedor, ele que é um baita empresário e é o nosso mentor aqui, né, Walter, da WLS Soluções. Então, com a gente está aqui, Willerson Ferraz, seja muito bem-vindo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Walter. Prazer estar aqui com vocês. Como eu sempre falo, gosto muito da história de vocês, da forma com que vocês enxergam negócios. Então é um grande prazer estar aqui com vocês e principalmente falando com o nosso público de Capão Bonito e região, que, poxa, é a minha cidade natal. Willerson, fazendo as palavras do Rodrigo, quero agradecer a disponibilidade. Claro que agora você tirou seus dias de férias e está aqui com a gente, né? Então quero agradecer mais uma vez. E a gente sempre começa os episódios entendendo como foi o início da jornada empreendedora, né? Você não nasceu o cara de sucesso que você é hoje. Então eu queria entender quais foram os primeiros passos do Willerson Ferraz aí rumo a esse sucesso que é hoje. Legal. Eu sou aqui de Capão Bonito, né? Então, nascido, crescido aqui em Capão Bonito. E aos 14 anos eu fui para Sorocaba para poder estudar. Primeiro o Senai, depois o Colégio Técnico, depois Faculdade de Engenharia. E quando nós estávamos na Faculdade de Engenharia, nós fomos, né? Eu falo nós porque eu e os meus hoje sócios, na época amigos de faculdade, nós somos bolsistas de iniciação científica e nós trabalhávamos no laboratório de pesquisa e desenvolvimento da faculdade, né? Da Facens. E quando trabalhando nesse laboratório, houve uma mudança na direção da faculdade, eles decidiram não dar continuidade nesse laboratório, e aí nós fomos cada um por um lado, né, trabalhar em outros departamentos da faculdade, e os clientes desse laboratório começaram a nos procurar. E aí fala, poxa, mas e os projetos que a gente tinha em desenvolvimento? A gente desenvolvia produtos eletrônicos, né, a nossa formação em engenharia elétrica, para várias empresas de Sorocaba, e aí a gente falou, por que não? E aí a nossa jornada era, nós acabamos ficando um pouco insatisfeitos, a gente saiu, né, da faculdade como funcionários, continuamos alunos, a gente foi trabalhar em outros lugares, e a nossa jornada então era, durante o dia a gente era estagiário de engenharia nas respectivas empresas, à noite nós éramos estudantes da faculdade, ainda estávamos cursando o curso de engenharia elétrica, e no final de semana a gente brinca, para que estudar, para que brincar, namorar, se divertir, a gente desenvolvia produtos e foi assim que nasceu a nossa empresa, a Flash Engenharia. Nós começamos com R$ 3.000, a gente juntou 1.000 de cada um e numa edícula de 30 metros quadrados. E hoje, 22 anos depois, nós somos a maior empresa da América Latina no nosso segmento. Caramba, então tem aquela história de começar na garagem da casa mesmo. Tem a história de começar na garagem, uma edícula de 30 metros quadrados no fundo da casa dos pais de um dos meus amigos de faculdade na época, porque logicamente que estudante nós não tínhamos casa ainda. Caramba, e o que passava na cabeça de vocês naquela época, né? Porque começar sem recurso, né? Igual R$ 1.000, acaba sendo irrelevante pelo tanto de investimento que você tem que fazer, sem estrutura, sem nada, mas mesmo assim com um sonho embaixo do braço. O que passava na cabeça de vocês naquela época para traduzir isso, porque foi traduzido e deu super certo, né? Na época, eu acho que a gente não tinha nem muita clareza de qual seria o nosso caminho. A gente queria fazer o que a gente gostava de fazer, que era desenvolver produtos. Então, era a forma que a gente tinha de desenvolver produtos eletrônicos, é para isso que a gente tinha estudado. Só que daí, quando você desenvolve o produto, que é aquilo que você aprende na faculdade, e aí você abre uma empresa e fala, tá, legal, mas como é que eu vendo? Como é que eu emito nota fiscal? Como é que eu faço a contabilidade de tudo isso? Aí você começa a entender que ter um negócio é mais amplo do que simplesmente fazer aquilo que você aprendeu na faculdade. Mas o primeiro passo, então, é pelo menos focar naquilo que você gosta, né? Porque acho que comigo foi a mesma coisa, né? Comecei a fazer o sistema, fazia tudo dentro de casa, no meu quarto mesmo,
E sem pensar muito em faturamento, em cliente, sem pensar em traduzir, em transformar isso numa empresa, né? Era só realmente tocar o negócio ali, fazer o que gosta e através disso ganhar um dinheirinho extra. E aos poucos foi dando certo, né? E quais foram os primeiros desafios que vocês enfrentaram, fora essas dificuldades que você comentou, né? De como emitir nota e tudo mais? Quais foram os primeiros produtos? Como é que funcionava? No começo a gente desenvolvia qualquer produto, qualquer tipo de produto eletrônico, e aí com o tempo a gente foi percebendo que alguns mercados para os quais a gente desenvolveu produtos eram melhores, né? Tinham mais oportunidades, e aí num período aproximadamente de 5 anos a gente foi começando a perceber isso e a focar no mercado de equipamentos de sinalização para veículos especiais. O pessoal conhece como giroflex, sirene, para ambulâncias, viaturas. Então a gente começou a focar. Então a primeira coisa foi perceber o potencial comercial. Ok, desenvolver produto é a nossa paixão, mas comercialmente falando, qual mercado tem melhor potencial para que a gente realmente possa colocar? Porque fazer várias coisas, você perde o foco e dificilmente você vai conseguir realmente chegar ao topo. E, Willerson, eu vejo que, pelo menos falando da nossa experiência, né? A gente sempre brinca que quando a gente começou, a gente tinha um sistema e a gente batia de porta em porta, mas o pessoal olhava e falava, nossa, esse guri aí que quer fazer com um sistema de gestão para minha loja, o que ele conhece de gestão, né? Eu imagino que como vocês três começaram, 3 estagiários que começaram a desenvolver produto, para transformar isso numa empresa e ter o primeiro cliente foi desafiador também. O que vocês passaram de dificuldade até encontrar o primeiro cliente? Eu me recordo, né, dessa dificuldade. Um dos meus sócios, o Éder, ele é japonês, ele sempre falava, puxa, nos faltam cabelos brancos, né? Porque é exatamente o que você falou. Mas eu acho que o grande coisa é, primeiro, visitar muito, né? Aquela história da taxa de conversão é muito real, a cada 10 um vai converter, então se você não visitar 10, 50, 100, 200, você não vai converter. Então acho que essa é uma das coisas. E você está muito atento a qual é a necessidade não atendida do cliente. Eu sei que é um negócio muito comum, né, que o mercado fala muito, mas é isso. Apesar de ser muito comum no Instagram, nos grandes influenciadores, mas é exatamente isso. Você entender o que aquele cliente que você visitou não está tendo e que ele gostaria de ter, né? No nosso caso, na época, existiam 2 grandes empresas de mercado que detinham 85, 90% do mercado, e como 2 empresas que praticamente tinham um monopólio do mercado, eles não estavam atentos a muitas coisas dos pequenos clientes. E foi por aí que a gente cresceu. Não adianta você querer bater de frente com a grandona nos maiores clientes, porque ali estão os melhores profissionais da grande empresa, ali está o foco. Então a gente começou o famoso comendo pelas beiradas, entendendo que os pequenos clientes precisavam e não estavam sendo atendidos. E quem que eram os primeiros clientes, né? Porque você comentou que enquanto vocês estavam na faculdade, vocês tinham alguns projetos com algumas pessoas, né? Foram essas pessoas que foram seus primeiros clientes? Como é que foi isso? Sim, sim, foram os clientes da própria faculdade. Então a gente desenvolveu sistema de monitoramento para a linha de produção, display para verificar qual velocidade a linha de produção estava rodando. A gente desenvolveu programação em CLP para automatizar algumas máquinas de empresas da região de Sorocaba. A gente desenvolveu uma coisa até curiosa, a gente desenvolveu um sistema para ensinar curió a cantar. Veio um cliente lá que ele desenvolvia sistemas, né, para curiós que disputam competição. Então a gente desenvolveu o sistema para repetir. Então era de tudo, né? Era de tudo. E também, e aí surgiu por quê? Porque as empresas que a gente trabalhava, eu trabalhava na Pirelli, né? Fiz estágio na Pirelli, o Éder na Splice, esse meu outro sócio numa empresa do segmento de adaptação. E aí as próprias empresas que a gente trabalhava começaram a nos mandar serviço. Sabiam que a gente tinha essa empresinha. E quando você tem uma empresa muito grande, às vezes não vale a pena, financeiramente falando, parar a engenharia dessa grande empresa para desenvolver algo muito pequeno. Então eles começaram a nos mandar serviço. Então foi aí que a gente conheceu o mercado de veículos especiais. Caramba, hein? Começou já no olho do furacão, porque se pega serviço de empresas grandes, tem também os dois lados, né? Você pode dar sorte, e a sorte vem acompanhada de muito trabalho, de fazer um trabalho e essa empresa continuar comprando, mas também se você entrega um produto com qualidade baixa, é a primeira e última vez que você também recebe um serviço.
É e não é, Rodrigo, porque eu falo, nossa, o nosso comercial era bom, porque a qualidade dos nossos primeiros produtos era sofrível. Eu me recordo muito um dia, foi muito engraçado. O primeiro cliente de sinalização da Flash foi o Bombeiro de São Paulo, né? O Corpo de Bombeiro de São Paulo. A gente forneceu primeiro 8 sinalizadores, depois alguns lotes de sinalização, porque eles gostavam de dar oportunidade para novas empresas. E o nosso produto, 3 engenheiros eletricistas desenvolvendo o produto que envolve mecânica. Então, nosso produto entrava muita água, porque a gente não dominava ainda a questão mecânica de vedação. E eu lembro de um dia estar apresentando lá um novo produto no bombeiro, e eles falaram, não, o produto da Flash entra muita água. E aí eu falei, puxa, mas é um produto novo. Ele falou, não, a gente já conhece todos aqui, o Procurando Nemo, o Pequena Sereia, tirando o sarro de tanto que entrava água. Então foram anos para a gente conseguir reverter essa imagem, porque não dá, né? Pelo menos na minha visão, né? A nossa experiência, cara, faz. Não tenha medo, faz e aquilo que der problema, corrige rápido, né? Demonstre para o cliente. E eu lembro também lá no início da Flash que muitos clientes falavam, produto Flash dá problema sim, mas eles corrigem. Você nunca fica na mão. Então, cara, a gente não esperou ter o produto perfeito para entrar no mercado. A gente fez o melhor produto possível dentro das nossas condições e foi para o mercado para aprender o que deu certo, o que não deu certo. Acho que é atendimento, esse olhar para o cliente em primeiro lugar. Várias vezes, a gente teve muito prejuízo num lote de fornecimento, porque o produto deu problema e a gente não se recusou a corrigir ou até trocar todos os produtos do lote. Então, esse acho que é um ponto bastante importante. E, de novo, não pode ser aquela coisinha do Instagram, e eu sei que a gente está no Instagram aqui, mas desses influenciadores. O foco não, é foco no cliente de verdade. Sim. O cliente tem que estar em primeiro lugar de verdade, mesmo que isso signifique você ter prejuízo naquela negociação. Aí, tá vendo aí, ó? Se o nosso objetivo é trazer conhecimento para você, já anota essa primeira dica, né? Independente do seu mercado, independente do seu produto, o principal é você manter o foco no cliente aí. E não é fácil, né? Não. Porque muitas vezes a gente precisa baixar a margem, a gente precisa sacrificar o lucro da empresa, porque o cliente tem que ser atendido. E a gente sempre, pelo menos aqui, a gente já teve casos de a gente ficar no prejuízo, né, por vários clientes, porque ele não estava satisfeito, a gente acabou devolvendo dinheiro inteiro, mesmo tendo todo o trabalho de desenvolvimento. A gente, inclusive, é muito pró-cliente às vezes, porque a gente entende que se eu tivesse do outro lado como cliente, eu gostaria de ser atendido do jeito que a WLS atende hoje. Então a gente foca bastante nisso, né, Otto? Inclusive, o nosso contrato, ele não tem uma fidelidade, a gente só trava o contrato baseado no resultado que a gente leva. Então, se a nossa proposta é aumentar o resultado financeiro até 30%, a partir do momento que a gente não consegue fazer isso, a pessoa está livre para cancelar sem nenhuma multa. Né? É uma das coisas que a gente discute bastante e que a gente bate o martelo, que a gente não abre mão disso. Né? Porque, querendo ou não, a pessoa só contrata o sistema se for para dar resultado. Né? Porque se for para ser sistema por sistema, a gente está competindo com 1 milhão de pessoas. Exato. E a nossa ideia não é entrar nessa competição. Exato. E como é que foi no começo, Wilson? Porque, beleza, abri a minha empresa com 3 amigos e trabalhar com um amigo tem os pontos positivos e pontos negativos. Como é que aconteciam os conflitos lá? Dava para separar? Vocês tinham essa mentalidade já clara? Já era simples para vocês resolver problemas ou acontecia de sair farpa de um lado, ficar bravo de outro? Como que funcionava? Muito engraçado esse ponto, Rodrigo, porque nós somos em 4, né? Nós somos em 4 sócios. E eu sei que vocês conhecem a ferramenta DISC, né, que é uma ferramenta de avaliação comportamental que ajuda bastante a gente a entender como a gente funciona e a gente entender como o outro funciona para que a gente possa adequar a linguagem. E a gente brinca que nós somos o DISC completo, porque nós somos 4 pessoas totalmente diferentes. E isso gerou muitos conflitos no início. Primeiro pela questão maturidade, nós tínhamos 22, 23 anos na época, então gerou muitos conflitos. Eu cheguei a pegar a minha pastinha, né? Eu sou da época que o comercial tinha pastinha, andava com pastinha. Eu cheguei a pegar a minha pastinha 3 vezes e sair da empresa e prometer para mim mesmo que eu nunca mais voltaria. Cara, Então, essa é uma pergunta que eu ia fazer para você, né? Você falou que vocês começaram em 3 sócios, né? Nós começamos em 3, mas logo Foi aumentando, né? Logo. E esses 3 com as mesmas habilidades técnicas, né? Porque vocês estudavam juntos. Sim. Qual que é a dificuldade de você fazer esse tipo de sociedade? Porque aqui eu, Rodrigo, eu não tinha como criticar o trabalho dele porque eu não conhecia. Eu consegui enganar ele porque ele não conhecia o meu trabalho. Mas como que é lá que vocês tinham as mesmas habilidades? Facilmente você olhava pro lado e falava, opa, peraí, acho que eu tô trabalhando mais. E isso é uma das principais dificuldades em sociedade, não é? Sim, geram muitos conflitos, porque
conhecimento, habilidades, momentos de vida diferentes. Então, por exemplo, hoje eu estou num momento de vida totalmente diferente. Eu estou no conselho da minha empresa, enquanto eu tenho dois dos meus sócios trabalhando no dia a dia, na operação da empresa. Então, não é simples, não é simples. Mas como que foi pra gente? Então, chegou no momento, e foi na terceira vez que eu peguei minha pastinha, e aquela vez, porque eu pegava a pastinha muito mais num pico de estresse, e saía, mas no outro dia eu já estava de volta. Mas nessa terceira vez, não, nessa terceira vez eu realmente estava, e aí a gente chamou um trabalho de consultoria, né, que nos ajudou muito. Vou até citar o nome dele aqui, porque a gente tem muita gratidão, que é o Paulo Paiva, lá de Sorocaba, que ele nos ajudou muito, né, a profissionalizar. Porque nós éramos quatro amigos, e nós tínhamos levado a empresa ao teto do que a gente era capaz de fazer só com o nosso conhecimento e com a nossa força de vontade. E por mais que você tenha vontade de trabalhar, por mais que você sonhe em empreender, chega num ponto, pelo menos para nós chegou, que você bate no teto. Fala, cara, além daqui eu não consigo. E aí essa consultoria nos ajudou muito a profissionalizar a empresa, a realmente começar a ter papéis claros, a ter responsabilidades claras, a ter remuneração. Não é porque você é dono que a sua remuneração é garantida. Não, quais são os resultados que você entrega, quais são as responsabilidades que você tem, e aí começar a fazer isso, cascatear isso para toda a empresa. Então, para a gente isso foi importantíssimo, e aí foi quando a gente conheceu o DISC. Então, o DISC também foi bastante libertador, se assim eu posso dizer. E que ano que foi isso, Wilson? 2011. 2011. A Flash já tinha 9 anos. A Flash já tinha 9 anos de muitos conflitos, de muitos conflitos. Né? Aqui, quando eu e o Rodrigo a gente foi fazer a sociedade, a gente nem lembra como que foi, né? A gente sabe que foi uma conversa no Facebook, acho que a gente já contou essa história algumas vezes. Já ouvi. E o primeiro e único acordo que a gente fez no começo era tipo, vamos definir um salário baseado no resultado e todo o dinheiro da empresa. Não existe essa de dividir tudo que entrou. Perfeito. Porque talvez um dos principais erros dos empresários hoje, além de confundir, né, o dinheiro do PJ com o PF, quando inicia uma sociedade é achar que a melhor forma é dividir todo o lucro e acabou. Só que aí, quando precisa fazer um investimento, você tem que colocar a mão no bolso. E a forma como você trata o dinheiro é diferente da minha forma de cuidar do dinheiro, né? Então, talvez essa é uma das principais dificuldades. E esse foi o primeiro, acho que é a primeira regra que a gente criou e que hoje eu acredito que deu muito certo, né, Rodrigo? Foi a primeira conversa que a gente teve sobre dinheiro, né? A gente faz isso até hoje, né? Porque é comum a gente ver as pessoas sangrando empresa, né? E depois que precisa, não tem o dinheiro no bolso, precisa ir buscar financiamento. E olha a taxa de juros que a gente está vivendo. Sim. O momento da economia está difícil para quem precisa captar. Dinheiro. Então, realmente é um dos pontos de atenção. Mas voltando ainda, que você estava falando das habilidades que vocês trouxeram o DISC, a forma de lidar um com o outro. Você falou que tinha conflito, como é que vocês resolviam daí? Eu acho que o DISC, a primeira coisa que ele ajudou muito a entender da onde vinham essas diferenças. Né? Poxa, são perfis comportamentais diferentes. E a entender o quanto, ali foi o ponto de virada, o quão complementar, né, que a gente só tinha levado a empresa até onde a gente conseguiu levar, devido a essas diferenças, que as diferenças não eram a nossa fraqueza, e sim a nossa fortaleza. Né? Porque em vários momentos eu tenho um perfil mais comercial, agressivo, de fazer a empresa crescer. Em vários momentos isso foi importante, a empresa crescia 60%, 70% ao ano. Mas eu tinha uma pessoa na produção que dava conta. Eu lembro de alguns saltos. A gente saltou de um pedido de 12 equipamentos para um pedido de 234 equipamentos. A gente não sabia nem por onde começar. Mas foi graças a ter uma pessoa maluca na produção, né, que é o meu sócio, Carlos, que nós demos conta. Na questão do cuidado com o dinheiro, nós tínhamos o Pedro, né? Nós temos o Pedro, sempre muito cuidadoso, aquele cara que a empresa desse tamanho que está hoje, maior da América Latina, eu vejo ele brigando por causa de R$100. Eu vejo ele brigando, não, já cotou, e ele vai lá e ele faz questão. Então, essa complementaridade. Daí o Éder, numa fase muito importante da empresa, porque nós chegamos, né? Eu fiquei como CEO durante 8 anos, nós chegamos num determinado ponto da empresa, com esse meu perfil de crescimento, e cresce, mas estava insustentável, porque a nossa capacidade de vender era maior do que a nossa capacidade de entregar. E aí veio o Éder como CEO, né, me substituindo, para estruturar a empresa, né, para implantar processos, para
tirar a certificação ISO 9000, para fazer uma nova estruturação do sistema. E isso fez com que, depois de um novo movimento que nós fizemos com a chegada de investidores, a gente pudesse multiplicar por 7 o nosso faturamento em 2 anos e meio. Cara, Né? E por que isso foi possível? Porque nós tivemos um sócio cuja característica, a empresa caiu em faturamento, a empresa caiu em faturamento, a empresa caiu em rentabilidade, porque não era a maior característica dele. A maior característica dele era processo, mas era o momento da empresa. Então, saber qual é o momento da empresa e ter a humildade de você abrir espaço. Olha, esse momento da empresa, a característica do Willerson é a mais importante. Os demais sócios sabiam dar um passo atrás e deixa o Willerson agora. Olha, nesse momento é o Pedro, nesse momento é o Carlos, nesse momento que eu citei para vocês era o Éder. A empresa precisa se estruturar, não adianta crescer. e tem vários, pelo menos eu já acompanhei vários consultores que falam, primeiro cresce, depois organiza. Você acredita nessa filosofia ou você acredita que existe uma forma de crescer organizado? Eu acho que dá para fazer as duas coisas. Né? O meu perfil, né? Então agora falando de perfil, cara, meu perfil é crescimento. Eu ponho o pé no acelerador e crescer, 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 crescer. Mas é importante fazer as duas coisas. Né? O nível de estresse, né? E eu tive um burnout. Né? Eu falo isso é um cuidado que a gente precisa ter como empreendedores, as nossas equipes. Eu tive um burnout porque eu queria acelerar, eu queria crescer. Se eu não entregasse 50% de crescimento de um ano para o outro, eu falava, puxa, não fiz o meu trabalho. Só que eu descuidei, eu como CEO, não dei a mesma atenção para a estrutura. Então isso gera um nível de tensão muito grande. Então hoje eu falo, busque fazer as duas coisas, mas sempre só na minha leitura, sempre puxado pelo comercial. Tá? Cresce na maior velocidade sustentável. Cresce na maior velocidade sustentável. Eu acho que é isso que eu gosto de dizer hoje. E você, como conhecedor de números, que eu sei que você também gosta de uma planilha, gosta de acompanhar resultado. Como que você lidava com esse crescimento? Porque muitas vezes não, acredito que crescimento queima caixa. Como que vocês lidavam com o caixa da empresa, pisando no acelerador e precisando colocar dinheiro ali? Vocês tinham reservas? Como que vocês cresceram na questão de poder mesmo bancar esse crescimento? Porque queima a caixa. Nesse caso a gente também a gente sempre teve uma cultura de muita solidez financeira, muito conservadorismo. Então a gente crescia sim, a gente queria 50, 60% de crescimento todo ano, mas sempre com vendas rentáveis. Né? Então a gente tinha garantia que a gente terminava o ano com uma rentabilidade boa e, como vocês falaram anteriormente, a gente aprendeu uma frase que eu repito com muita frequência, a gente aprendeu com o Pig, que foi o nosso investidor anjo da rede de tintas Pig aqui da região de Sorocaba, que é empresa rica, sócio pobre. Então, fazer isso, né, a gente tinha um Prolabore, né, e era um Prolabore que era sempre mais baixo no início, mais baixo do que a gente ganharia se a gente fosse CLT como engenheiro em qualquer outra empresa, mas a empresa sempre tinha caixa. Né, isso fez com que a gente tivesse caixa, vendas saudáveis e não sangrar o caixa da empresa, fez com que ela tivesse sempre caixa para crescer na velocidade que a gente gostaria. Então, é muito engraçado, uma coisa que me incomoda muito, né, no empreendedor, né, por falta de formação, por falta de... Nós não temos isso no banco de escola, nem na faculdade, né, então é por falta de conhecimento, mas a gente tem um ano maravilhoso, a empresa tem um ano maravilhoso, daí o cara vai lá, troca de carro, compra casa, vai viajar, vai pra praia, compra um apartamento na praia. Daí vem um ano de baixa e ele culpa o governo, ele culpa o mercado. É natural. Eu até hoje eu não conheço uma empresa que é Só natural, cresce, é né? cíclico. O mercado é cíclico. E você precisa ter caixa para suportar o ano de baixa. É assim que funciona. E aí o cara, o primeiro ano, o segundo ano do empreendedor eu até entendo, mas eu vejo empresas com 10, com 15, com 20 anos, e aí pega 2 anos bons, vai para Europa, compra casa em Miami, e aí vem um ano ruim. Não, a empresa quebrou por causa do governo, por causa do mercado. Não, cara, a empresa quebrou porque você sangrou a empresa. Descuido do dono, né? Tem que estar preparado para os problemas, né? Você falou sobre o investimento, né? Que o Pig era um dos investidores e você também citou sobre momentos da empresa. Quando que você entendeu e qual era o momento da empresa que você decidiu buscar por investimento? Então, o primeiro foi esse inicial,
né, foi um investidor anjo, né, o Pig da Tintas Pig, porque quando a gente conheceu esse mercado de veículos especiais, a gente tinha um produto semi-pronto e a gente queria terminar esse produto para entender como que esse mercado funcionava. E aí ele também atuava nesse mercado, ele fornecia para esse mercado, nos apresentaram e ele investiu, eu lembro até hoje, era R$ 1.000 por semana. Na época, nós estamos falando de 2002, ele colocava R$ 1.000 por semana para a gente ter condições de terminar o produto. Aí a gente terminou, ele foi nosso sócio até 2008, né? E aí a gente foi descobrir, ele pediu para sair. Quando a empresa realmente decolou, ele pediu para sair. E aí a gente foi entender que era uma forma dele de devolver ao mundo, né, tudo que ele tinha conquistado, um ser humano sensacional, que ele investia, ajudava a empresa a crescer e quando a empresa crescia ele saía. Então esse foi o primeiro momento e agora o segundo momento foi em 2022, né, porque a gente existem mais ou menos aproximadamente 150 empresas no nosso segmento no Brasil. E nós éramos a terceira maior. O que estava acontecendo? Nós éramos a menor das grandes, né, e a maior das médias. Então a gente ainda não tinha condições de brigar com as grandes em capacidade produtiva, em uma série de coisas, mas a gente também estava sofrendo para brigar com as médias porque a gente já tinha uma estrutura cara. Então o nosso preço era maior. Então a gente chegou num ponto que ou a gente falava, ó, vamos para frente, vamos brigar pela liderança do mercado, ou vamos dar um passo atrás, porque a gente tinha uma estrutura de custo que não estava fechando a conta no final do mês. E aí a gente tomou a decisão de trazer investidores. Ficamos 2 anos conversando, então também não é uma decisão que você toma hoje, daqui a um mês. Não, foram 2 anos conversando com potenciais investidores, conversando com pessoas, para acharmos as pessoas certas. E aí achamos as pessoas certas, eles entraram. E como eu citei para vocês, desde que eles entraram, vai fazer 3 anos da entrada deles, nós multiplicamos por 7 o nosso faturamento. Caramba. Pouca coisa, né? Pouca coisa. De uma empresa que já era a terceira maior do país no seu segmento. Tá doido, Hoje é a maior, então. Hoje nós somos a maior da América Latina. Temos aproximadamente 60%, 65% do mercado. Tem uma coisa que você fala, né, que a gente já se conhece há um tempo, você fala que desde o começo você já falava, vocês já tinham essa conversa que vocês seriam a maior do segmento, né? E isso é o poder da palavra também, você acreditar e, claro, arregaçar as mangas e trabalhar para chegar nisso. E hoje, vendo que você conquistou aquilo que você almejava lá no começo, qual que é o seu sentimento? É de muita gratidão. É de muita gratidão a Deus, primeiramente, aos meus sócios, né, porque tem muita história, tem muitas noites mal dormidas, a todas as pessoas que trabalharam na empresa, porque esse sonho não se constrói sozinho, muito pelo contrário, você sonha e são as pessoas que realizam esse sonho. Então acho que o sentimento é de muita gratidão e de desejo de devolver, né? Hoje eu estou 2018, eu entrei aí numa crise existencial e foi quando eu acabei querendo sair da posição de CEO. Puxa, tá na hora de eu devolver ao mundo tudo que o mundo me proporcionou, tudo que o cara lá de cima me proporcionou. E o quanto isso é espelho daquilo que você recebeu no começo? Porque o Pig, igual você falou, acho que ele tinha o mesmo propósito, né? E chega um momento que você enxergou que sua vida agora precisava de um propósito e não só a sua empresa. O quanto que a atitude do Pig impactou no que você se transformou hoje? Ah, muito, muito. Não só do Pig, mas de alguns grandes mentores que nós tivemos. O Joel da Facens, que era o nosso gestor na Facens, que eu falei que a gente trabalhava no laboratório de pesquisa e desenvolvimento, e foi uma pessoa assim fundamental na história da Flecha, que nos apoiou enquanto colaboradores da Facens, depois quando a gente fundou a nossa empresa, então foi bastante importante. Depois o Pig, nós tivemos também o Afrânio, que era braço direito do Pig, que era a pessoa que vinha toda segunda-feira, que nos ensinou muito. Então, perceber o quanto eles se doavam por nós e fizeram a gente chegar onde a gente chegou, também é reflexo, né? Hoje, poxa, chegou a hora, eu cheguei aonde eu queria chegar, então chegou a hora de devolver para que mais pessoas possam chegar aonde eles querem chegar. E gente, cara, porque quando a gente tá falando de crescimento, não cresce empresa, você acabou de falar, né? A gente só chegou onde chegou porque as pessoas que trabalhavam lá fizeram acontecer. Como é que vocês lidavam com esse crescimento e pessoas? Porque, primeiro, a gente fala de cultura, né? Como é que vocês conseguiram manter uma cultura saudável, a cultura dos sócios mesmo, essa essência da empresa,
com esse crescimento absurdo? Porque uma coisa é você ter... Você falou que cresceram 7 vezes de faturamento nos últimos 3 anos. E como que foi essa rampada e das pessoas também? Porque imagino que o time também cresceu muito. Mas como que foi manter a cultura que vocês gostariam e que já tinham? Acho que eu quero voltar lá no início, né? Eu me recordo quando a gente contratou aquela primeira consultoria e a gente reclamava bastante que, puxa, a nossa equipe, as pessoas que a gente já tinha na época, sei lá, devíamos ter umas 30, 35 colaboradores, 40, não me recordo exato, que, puxa, mas eles não fazem o que a gente gostaria que fizessem, não entregam na qualidade que a gente gostaria que entregassem. E aí o consultor perguntou, pá, mas e aí, como está a questão salarial? E o maior salário era R$ 1.200. Tudo bem, estamos voltando lá em 2011, mas mesmo em 2011, R$ 1.200 era um salário não tão alto. Né? Então foi a primeira coisa, quer gente boa? Paga bem. Né? Então essa foi uma das coisas que a gente aprendeu, quer gente boa? Paga bem. É a lei do mercado, né? Então você precisa ter uma remuneração que atraia bons talentos, né? Então acho que essa é a primeira coisa. A segunda é aprenda a delegar, né? Tem um livro que eu adoro, que é o Pipeline da Liderança, do Rancharan, que para mim todo empreendedor, quando ele está começando a ter que delegar, deveria ler, porque é muito dolorido. As pessoas não vão fazer do seu jeito. As pessoas não vão fazer do seu jeito. Mas isso não quer dizer que é pior, muitas vezes é melhor do que a forma com que você faz. Então, aprender a delegar, esse processo de aprender a delegar foi bastante importante. Então, esse eu acho que é o primeiro grande movimento. Boa remuneração e aprender a delegar. Porque daí você começa a ter boas pessoas e boas pessoas gostam de tomar decisões. Não gostam só de executar, senão você não atrai ou senão você não mantém. Se as pessoas só executam o que você quer que elas executem, cara, a pessoa quase que não precisa pensar. Grandes colaboradores não vão ficar em empresas com cultura assim. Então acho que isso foi o primeiro grande movimento. Aí, num segundo movimento, em 2016, quando nós contratamos uma outra consultoria, o pessoal do Grupo Anga, foi muito interessante porque eles chegaram e eles perceberam quão diferente nós éramos e eles fizeram a pergunta: o que vos une? Como que 4 pessoas tão diferentes estão juntos há 14 anos? E eles perguntaram isso individualmente e quando nós respondemos, nós percebemos que tinha algo muito maior que nos unia, que é o nosso guia de cultura do Salvar Vidas, Cuidar de Pessoas, Mudar o Brasil. E quando você percebe o porquê você levanta, isso te dá muito mais força para enfrentar os desafios. Porque em qualquer história de empresa, Amazon, Google, Apple, pode ter certeza, e eu já ouvi várias vezes eles citando, que tiveram momentos que eles quiseram desistir, e nós também. Eu tive um momento que falei, cara, o que eu estou fazendo? Eu me recordo em 2008, a empresa já tinha 6 anos, meu Prolabore era de R$ 500 por mês, nós tínhamos 2 cheques especiais de 50 mil, estávamos usando 49 de um, 48 de outro, e tinha 15 mil para pagar na semana seguinte. E aí eu olhava para os meus amigos que se formaram junto comigo na faculdade, colegas de faculdade, ganhando 3.200, 4 mil, e eu sempre fui muito estudioso, tirei as melhores, eu falei, caraca, maldita hora que eu fui abrir uma empresa, cara, que eu estava na cabeça de ter uma empresa. Então, não é simples, né? Terão os desafios, mas quando você faz o que você gosta, puxando o gancho do nosso início, e quando você tem clareza do porquê, e aí é a cultura, cara, eu sei o que eu estou fazendo aqui, e esse porquê é muito maior, não é só ganhar dinheiro, muito pelo contrário, ganhar dinheiro é só uma consequência. Então, isso mantém pessoas. Né? Isso quando tem um porquê, né, igual o nosso Mudar o Brasil, e é uma questão polêmica que eu vou falar aqui, mas o nosso Mudar o Brasil puxa, a gente atende um cliente público, o cliente final nosso é público. A gente hoje atende montadoras, locadoras, mas o cliente final é público e infelizmente ainda existe. Né? Existe coisas escusas, pedidos escusos. E a gente fala que a gente faz carro de muita qualidade porque a gente adora cara corrupto, desapontado porque não conseguiu reprovar o nosso carro, porque ele queria fazer com o concorrente, porque ele ia receber alguma coisa do concorrente, e aí nós acabamos ganhando com a montadora e ele fez de tudo para reprovar o nosso carro e não conseguiu. Então a gente
E isso prende vários colaboradores nossos. Receberam propostas de outras empresas para Sorocaba é uma cidade grande, muito industrializada, com várias multinacionais. Receberam propostas para ganhar 30, 40, 50% a mais. E ele falou, não vou. Mas, puxa, por quê? Porque aqui eu estou mudando o Brasil. E são os valores que se encontram, né? O valor do profissional com o valor da empresa. Porque quando ele vê que a empresa não cai nessas conversas e ele vê que ele compactua com isso, ele vai ficar mesmo. Porque por que ele vai para uma empresa que aceita esse tipo de pedido, né? Então, realmente é sensacional. Você falou de um livro que a gente também leu aqui, a gente gosta bastante, mas ele é fácil de ler, ele é lindo, e quando você vai pôr na prática, meu, que dificuldade, cara. Que é o Pipeline da Liderança. Por que pra mim, foi bem desafiador, e ainda é, né? A gente sempre, independente do conhecimento que você tem, vez ou outra você dá um deslize, né? Mas eu vejo que quando ele fala sobre você delegar, sobre você mudar e não furar o pipeline, que ele cita bastante, quando a gente leu e discutiu o livro aqui, nossa, tem que ser assim, tem que ser assado, é assim que funciona. Show de bola. Primeira oportunidade no dia seguinte, vai lá, assume o papel que não era para assumir, um outro líder é responsável, você vai lá e toma a frente. Como é que foi para vocês? Porque com o crescimento isso fica cada vez mais difícil, né? Como que foi? Porque você sabe como resolver, você quer resolver rápido, você viu que a pessoa vai fazer errado, você quer tomar a frente. Como é que você lidava com isso no seu tempo? Acho que é exatamente o que você falou. Nas primeiras vezes você vai. Eu lembro muito, né? Eu fui o primeiro diretor comercial da empresa, né? Quando a gente começou a esboçar um processo de profissionalização. E eu que fazia as propostas. Então, puxa, eu gosto de tudo alinhadinho, mesmo Olha o espaçamento. alto C. Alto C, né? Do disco, eu sou um DC no disco, então, puxa, eu gosto de tudo arrumadinho. Só que chega num ponto que você não consegue mais fazer todas as propostas. E aí eu olhava a proposta, tudo desalinhado, sem o mesmo espaçamento. Só que isso me incomodava. E eu puxava as propostas, mas daí, pô, não, eu não posso, não dá para fazer o que eu quero fazer na empresa, cuidando das propostas. E aí eu comecei a perceber que, tá, foi aquela proposta que tá feia pra caramba, mas a gente fechou o pedido. Então qual é o resultado? Qual é o objetivo de uma proposta comercial? É fechar o pedido. Puxa, teve aquela abordagem por telefone que foi totalmente diferente do que eu faria. Caramba, mas fechou o pedido. Então, eu acho que uma das coisas é qual é o resultado esperado daquela ação? É o foco, qual é o resultado esperado daquela ação? O resultado aconteceu, então, cara. Não sei se você vai se lembrar, mas numa das sessões que a gente teve de coaching, você falou exatamente isso pra mim. Que eu tava falando, meu, eu peço pra fazer de um jeito, não faz. Aí eu vou lá e volto, faço de novo. O Williams falou, viu, mas qual que é o resultado que tá gerando? Tá fechando? Falei, tá, então, cara, larga a mão disso, vai fazer o seu papel. Falei, nossa, faz muito sentido, mas no dia a dia continua sendo desafiador. Sim. Ainda mais porque no livro do Pipeline, ele até cita, né, que por ser algo que a gente gosta de fazer, vez ou outra você quer colocar a mão na Sim. massa. E aqui a gente discute muito isso, né? Por exemplo, eu sou apaixonado por vendas, eu quero vender, eu quero fazer uma reunião, quero fechar contrato. O Walter agora menos, mas queria desenvolver e colocar a mão na massa, mas continua sendo desafiador todos os dias, principalmente porque conforme a empresa vai crescendo, você começa a fazer coisas que você não domina e você tem desafios diferentes e é mais fácil você fazer aquilo que você já sabe fazer, né? Sim. Então acho que o principal ponto para quem está nos assistindo é justamente esse, né? Entender que o que você já faz bem, você tem que delegar e aprender qual que é o próximo passo da empresa para você se desenvolver, né? E é o conjunto, né? Você só consegue fazer isso quando você cuidou de ter um bom salário para atrair bons colaboradores, quando você cuidou para ter uma cultura para manter bons colaboradores e atrair pessoas alinhadas, e um outro ponto que a gente ainda não falou, que é treinar a equipe. Sim. Né? Treinar a equipe por várias vezes. Eu gosto muito, eu sou apaixonado por desenvolvimento humano. Então, muitas vezes, nós contratamos pessoas que não estavam prontas. Muitas vezes nós contratamos pessoas que não estavam prontas. Só que a gente investiu bastante no desenvolvimento dessa equipe. Quantos por cento, né, falando para os nossos empreendedores, quantos por cento do seu faturamento anual hoje você dedica ao desenvolvimento da sua equipe? Sem fazer isso, você não vai atrair bons talentos ou não vai reter. Porque
bons colaboradores querem crescer, querem se desenvolver. Então, eles precisam de bons salários, eles precisam de responsabilidade para puxar. Fui eu que fiz, eu puxei a responsabilidade e eu fiz. E ele precisa sentir que ele está crescendo, que ele está se desenvolvendo. Perfeito. Mas esse é um ponto também que o pessoal acaba usando como desculpa, né? Nossa, mas não, a minha empresa está começando, então não tenho dinheiro para investir em conhecimento para o time. Mas hoje em dia nós temos cursos extremamente baratos, né? Nós temos algumas plataformas online, inclusive aqui a gente usa bastante para comprar curso e ajudar a desenvolvimento. Então não é uma desculpa. Inclusive tem no YouTube vários vídeos de graça. O que eles não entendem é que às vezes não dá para investir dinheiro, mas dá para reservar um tempo para o colaborador desenvolver dentro da empresa, porque a maioria quer que o colaborador chegue na casa e faça por conta, sozinho. Mas se eu, como empreendedor, não der 1 hora por dia para o meu time se desenvolver, por que o time vai dar 1 hora por dia para se desenvolver, para entregar resultado para a empresa, né? Eu acho que isso a gente tem que mostrar para a galera também que dá para fazer diferente com pouco recurso. Então, um exemplo disso, né? Como eu falei, eu fui o primeiro diretor comercial da empresa e eu visitava clientes para vender, eu visitava clientes. Nós não tínhamos, na época, não tínhamos nada dessa questão online. Quanto custa mais eu pôr um vendedor junto comigo no carro para visitar o cliente? Cara, você está ensinando. Você está ensinando. Então, eu sempre tive essa... Eu jamais viajei sozinho. Eu jamais visitei cliente sozinho, porque era oportunidade, enquanto nós ainda éramos pequenos. Não existiam todas essas plataformas na época, então, para desenvolver, a gente teria que pagar cursos caros, não era possível. Então, legal, então eu vou desenvolver. Puxa, mas eu não tenho tempo. Ok, então eu vou colocar o colaborador na rotina daquilo que eu já estou fazendo. Se eu não tenho tempo para reservar para isso formalmente, então o que impede de eu colocar o colaborador junto comigo para aprender enquanto eu estou fazendo? E eu tenho o tempo de ida para o cliente e o tempo de volta do cliente. A gente pode bater no papo para ele. Olha aí, o que você achou da visita que nós fizemos? O que você acha que foi legal? O que você faria diferente? O que você ficou com dúvida? Você está ensinando, qual é o custo? Vamos pensar, eu estava indo de carro, o custo adicional que eu tinha era o almoço a mais. Legal, gastei R$ 50 a mais para treinar meu colaborador. Para dar o contexto, né? Exato. Bom, tem várias perguntas que eu quero fazer ainda sobre cultura, mas antes, para você que está assistindo tanto no Instagram quanto no YouTube, já compartilha o nosso canal, segue o nosso canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos episódios aí, não ficar de fora, né, Rodrigo? Sim, e uma coisa que a gente percebe nos nossos clientes, aí o Walter pode complementar, vou dar um exemplo aqui, eu tenho uma loja, eu vou contratar um vendedor, primeiro dia do vendedor ele já está no salão de venda para vender, né? E aí reclama que esse vendedor não está gerando resultado. Então não tem nem esse cuidado de fazer um onboard, nem sabe o que é onboard. Não entende nem o propósito da empresa, né? Porque vende ainda. O que vende, quem são os clientes ideais. Inclusive a gente está fazendo um trabalho com um cliente, e aí a gente está trabalhando bem de perto mesmo, que a gente está ajudando na parte de vendas, dando treinamento, fazendo acompanhamento, está sendo bem legal. E uma das coisas que a gente percebe é que o pessoal está acostumado a vender produto, né? Então pega esse copo, vende lá, mas não sabe quem é o cliente, e aí quando entra um cliente que não tem perfil para aquele produto, se frustra, né? Porque não vendeu, a taxa de conversão está baixa. Então tem tudo isso que precisa ser trabalhado antes de colocar o colaborador para vender. Porque essas frustrações de início, a gente que é vendedor sabe, o que quer fazer? Tirar pedido, fechar venda, fechar negócio. E quando não está muito bem alinhado, não tem esse desenvolvimento, esse trabalho, fica difícil para o colaborador, que vai se desmotivar porque não está fechando negócio, e para o dono fica insatisfeito porque o colaborador não está batendo suas metas, né? Então, isso que você falou de colocar para trabalhar junto, é um investimento que pode ser feito. Viu? Hoje, trabalha só olhando o que a minha melhor vendedora, o meu melhor vendedor faz. Como que ele está fechando o negócio? Né? Só olha. Quanto custa isso a mais? Zero. Exatamente. Zero. Então, é uma coisa que dá para fazer, não tem desculpa. Sim, né? Dá para fazer. E precisa ser feito. Se você não fizer... não conheço empresa que não treinou seus colaboradores e que deu certo. E quando a gente fala de vendedor é ainda mais fácil, né? E mais provocativo, porque aqui a gente está falando para o dono do negócio treinar a sua equipe, né? Mas o vendedor por si só, ele também tem que se capacitar. Então, o vendedor, principalmente o vendedor que está nos ouvindo agora, você sabe qual que é o seu número mágico, né? Quantas pessoas você precisa atender para converter isso em vendas? Você sabe por que você não está vendendo? Você consegue mensurar se é preço, prazo, produto, enfim. Tudo se transforma em números. Então, se você é um vendedor, você também precisa buscar conhecimento sobre isso. E nós temos um curso aqui, tanto para gerente quanto para vendedor que quer se aperfeiçoar, que é gerente, como que é o nome, Rodrigo? Você que é o... Bom dia, gerente. Então, se você precisa se desenvolver como gerente
e mostrar para o seu time quais são as ferramentas e entregar essas ferramentas para ele, clica no link que vai estar no vídeo aqui abaixo que tem conteúdo bom te esperando. Só por esse merchan, você sabe quem que é o comercial da dupla aqui. Já sabe. Muito bom. Mas voltando aqui, Willerson, a gente falou um pouquinho de gente, né? Você já falou o que a gente precisa fazer para desenvolver pessoas, mas eu queria falar um pouco de cultura agora, e mais a fundo no tema cultura, que independente de ser consciente ou não, a cultura tá lá, ela já existe, mas quem tá nos assistindo, a galera não sabe o básico de cultura. Então, se você pudesse fazer uma introdução, o que é cultura e os primeiros passos para implementar dentro de uma empresa, qual seria esse processo? Eu acho que cultura, ela começa por algo inconsciente, na maioria das vezes inconsciente, por que esse negócio existe? Por que eu levanto todos os dias da cama? Por que eu não tenho receio de enfrentar todos os desafios que é empreender, principalmente no Brasil? Existe uma resposta para isso. Muitas vezes ela é inconsciente. Para nós era. Né? A gente, como eu falei, quando o Grupo Anga chegou na Flash em 2016, nós já tínhamos 14 anos. E a gente nunca tinha sentado os 4 para conversar, cara. Por que a gente existe? Mas quando a gente sentou, a gente viu que a gente era muito alinhado nesse porquê. Meio que existia, só não era intencional. Só não era declarado. Declarado, isso. Ele não era declarado. Ele era, inclusive, intencional inconscientemente, porque o nosso inconsciente nos movimentava para aquilo. Uhum. Mas ele não era declarado. E quando você declara, vai para um outro nível. Vai para um outro nível de força. Então, acho que é isso. E a outra coisa é os valores. As pessoas... No que as pessoas acreditam? Como eu falei, puxa, os nossos sócios... Nós somos muito diferentes. Nós tivemos muitos embates, mas muitos embates. De ter momento assim de eu não querer olhar para um sócio, sabe? Mas o que nos mantém até hoje? Agora, em julho, nós fechamos esse final de semana. Em julho, nós estamos indo fazer uma viagem, as 4 famílias juntas. Uma viagem de 2 semanas. Cara. De 2 semanas. E para ficar na mesma casa. Deus o livre, cara. Não deu essa ideia, não. Por quê? Porque a gente, apesar das diferenças de momento de vida, apesar das diferenças de abordagem, de competências, de perfil, a gente valoriza as mesmas coisas. A gente acredita nas mesmas coisas. Então a gente acredita, né, no salvar vidas, que a gente sempre fala. A gente não procura fazer um bom produto, e mesmo quando era bem ruinzinho lá no começo, como eu citei, porque a gente quer ficar rico, porque a gente... Não. A gente acredita em fazer um bom produto porque a gente fala, se a sirene ou se o sinalizador de uma ambulância parar no meio da Marginal Tietê lá em São Paulo e aquela ambulância demorar 3 minutos a mais para chegar no hospital, alguém pode morrer. Se um carro de bombeiro, e é um carro crítico porque ele fica parado às vezes, sei lá, 2 meses, 3 meses, ele fica parado até ter um incêndio. E quando ele vai para o incêndio, o carro não funcionar, quantas vidas podem se perder? Então, é isso que a gente valoriza. O dinheiro é só consequência disso. O cuidar de pessoas, né? O cuidado. A gente tem várias histórias de pessoas que chegaram na Flecha com 6ª série, com 7ª série, e que hoje estão na pós-graduação. E a gente acreditava muito nisso, em querer cuidar das pessoas, em dar oportunidade para as pessoas. E acho que assim, alguns dos momentos mais marcantes que eu tenho em história de Flash é quando aquela pessoa que eu sabia que tinha entrado na Flash com 7ª série e que não queria estudar, chega com o convite da formatura do ensino superior. Então você fala, cara, é para isso que eu tô aqui. Tem um propósito. Né? E a gente acredita nas mesmas coisas. Então é essa questão dos valores, né? A questão. E aí, como fazer? Né? Como fazer? Eu acho que o caminho mais fácil, apesar de ter custo, é contratar uma consultoria que ajude nessas provocações, nesse direcionamento. E hoje tem boas consultorias que fazem isso por um preço razoável. Puxa, mas eu não tenho, eu estou no começo e eu já quero começar com cultura. YouTube, vai no YouTube que tem um monte de coisa, um monte de dica e vai seguindo esses roteirinhos para você ter pelo menos o básico. O legal de buscar esses conteúdos, mesmo que sejam gratuitos, é que na maioria das vezes, quando a gente vai pensar nos valores, o que é comum? A gente vai no site de grandes empresas
olha os valores que elas têm e acaba colocando no papel, né? E pelo menos eu imagino que é o jeito mais bizarro de se fazer Não, isso, não porque faça isso. não é o jeito Não certo. é o jeito certo. Aqui a gente trabalha com os nossos valores bem definidos desde 2018, É. que tá no papel mesmo, vai, a empresa E nasceu... é real. E é E real. eu posso dizer para todo mundo que está nos assistindo, né? Porque, como eles citaram, eu os ajudei aqui, dei um apoio para eles durante o ano. É real. Inclusive, eu falei: não, eu quero, tá bom, legal, o guia de cultura tá bonito, mas deixa eu verificar aí na prática, deixa eu conversar com algumas pessoas. E o guia de cultura de vocês é o que tem que ser. Ele reflete o que a empresa acredita. Ele reflete os valores da empresa realmente. Não é um negócio forçado, tem que ser assim, não. É o que é. Então, é exatamente por isso que eu mencionei que é muito comum, apesar de ser errado, é muito comum a gente ver que as pessoas vão em site de grandes empresas. Nossa, isso aqui é legal, vou colocar no meu guia de Gostaria que a cultura. minha empresa fosse assim. Ser Gostaria que referência fosse. ainda. Ser referência aí. Inclusive na visão a gente errou e várias Mas a vezes nossa primeira corrigiu. missão foi assim também, ser Nossa referência. missão, mas os valores em si, eles estão com a gente desde o início. Por quê? Porque eles falam quem nós somos, né? O que a gente vive de verdade. E uma coisa legal que as pessoas que não compactuam com os valores que a gente tem, elas não permanecem Não na empresa. permanece. Então, se você está querendo atrair pessoas que olham para o mesmo lugar que você, que vivem da mesma forma, igual você falou, você tem sócios, vocês vão fazer uma viagem, por quê? Porque vocês acreditam no mesmo negócio. E aqui as pessoas que ficam com a gente de verdade, elas também acreditam. E a gente tem 5 valores, né? Que é resultado, melhoria contínua, honestidade, trabalho em equipe e compromisso com o sucesso do cliente. E a gente sempre fala que se pudesse resumir tudo em um só, seria no compromisso com o sucesso do cliente, porque se a gente conseguir fazer esse valor funcionar, todos os outros se desencadeiam, né? E aí entra no que você trouxe no começo, né? Que vocês focavam no cliente, independente de dar resultado positivo ou não, o foco tem que ser no cliente como centro. E aqui a gente acredita muito nisso também, que é o que nos fez chegar até aqui hoje, mas óbvio que a gente tá só no começo, né, Walter? Sim. Acredito que Mas vamos a gente muito tá longe. gatinhando Vocês vão ainda, muito longe. mas tem muita coisa para fazer. A gente falou, beleza, como é que começa a cultura então? Você falou que precisa alinhar os valores, definir tudo certinho, mas e buscar conhecimento no YouTube se não tiver E um livro recurso. legal que eu indicaria nesse tema é o Walking the Talk. Né? Acho que é um livro sensacional. esse livro, muito bom. E ele é muito prático. Né? Eu começaria por Start with Why, comece pelo porquê, do Simon Sinek. Lemos também. Lemos também esse Eu livro aí. começaria por ele, porque ele dá a clareza do porquê você existe, que para mim cultura é o primeiro passo. E aí depois, ok, já tenho clareza do porquê eu existo, eu já refleti sobre isso, e aí o Walking the Talk para ajudar a construir essa identidade da empresa. Você falou um negócio que é muito interessante, a gente passou pelo mesmo processo, né? A gente tinha uma cultura inconsciente, ela era vivida, a gente sabia os nossos valores inconscientemente, né? Quando a gente parou para desenhar isso, a gente viu que a gente compactuava, né, das mesmas ideias, né, os sócios. E você falou que começou dessa forma também. Quando você foi transformar isso em intencional, quantos colaboradores você já tinha? Nossa, que pergunta difícil, hein, Walter? Pergunta de vestibular. 2016, a gente deveria estar com 100 e poucos colaboradores. E qual foi a dificuldade de você transformar ou traduzir isso em uma cultura intencional? Porque, querendo ou não, por mais que era inconsciente, ainda não era declarado. Talvez não havia contratação e demissão baseado nessa linha que vocês traçaram, né? Qual que é o impacto que a equipe sentiu em relação a isso e os desafios que vocês tiveram que superar? Acho que, Walter, o impacto de forçar dessa nova cultura não foi grande, porque ela era muito presente, né? Então ela não estava documentada, mas ela era muito real. Então a gente inconscientemente a gente já contratava, e isso para mim é essencial, a gente já contratava baseado nesses valores. Então eu me recordo de um processo seletivo para um vendedor. E, cara, ele era disparado o melhor vendedor do processo seletivo. Disparado o melhor vendedor do processo seletivo. E a gente escolheu para um outro vendedor. E aí eu me recordo de uma pessoa perguntando, cara, não entendi. Mas a pessoa tinha comportamentos que eram muito diferentes, tinham valores que eram muito diferentes daquilo que a gente acreditava. Então a gente inconscientemente
a gente descartou e a gente já fazia isso. Então a gente já atraía pessoas que acreditavam, mesmo não tendo declarado. Então acho que a gente já fazia isso. Mas depois que você declara, ele ganha uma força absurda. Depois que você declara, porque daí sim. Porque nós participamos do processo seletivo, mas eu não sei se fosse um processo seletivo que tivesse só o RH, se ele ia conseguir fazer. Eu ia perguntar Porque exatamente nós, isso. ok, porque, cara, tá Cara, nossas no entranhas, tá sangue. no sangue. Né? Então você se incomoda com aquilo que é diferente em termos de valores. Mas você não tem como participar com uma empresa com mais de 100 colaboradores na época, não tem como participar de todos. Então o RH com certeza, e hoje não. Né? Ou a partir de 2016, vai que, poxa, é nisso que nós acreditamos, deixa eu verificar. E aí você já estrutura um processo seletivo para cuidar disso. Uma outra coisa, você começa a dar feedback. Nós implantamos a cultura do feedback. Você começa a dar feedback em cima do seu guia de cultura. Olha, nós não concordamos com isso, você precisa fazer diferente, porque, olha, segundo nosso guia de cultura, olha, é isso que a gente espera, é nisso que a gente acredita. E isso vai ganhando muita força. Sai daquele feedback muito generalista de, mas foi o meu gestor. Não, a empresa pensa assim. Então isso ganha muito força. E como eu falei, você atrai e retém pessoas que acreditam nas mesmas coisas, e isso tem uma capacidade de reter talento muito grande. Porque as pessoas não saem mesmo por propostas maiores. Nós tivemos vários colaboradores, como eu citei, Sorocaba é uma cidade grande, é uma cidade industrializada, com várias multinacionais, e nós éramos, na época, só uma empresinha, né? Com todo respeito, mas de 100 e poucos colaboradores. E ainda assim as pessoas não saíam. Não saíam. Porque acreditavam nas mesmas coisas. É o poder da cultura, né? O poder da cultura. E quando você fala que você contrata e acaba não contratando, na verdade, o melhor vendedor, a melhor habilidade técnica, por que a cultura exige isso? Você abrir mão de uma pessoa que tem muito mais qualificação para escolher uma que tem comportamentos melhores? É quase que uma resposta que vem de, cara, porque não faz sentido. Porque não faz sentido chegar na liderança do mercado se for pagando propina. Não faz sentido chegar na liderança do mercado se a ambulância lá do interior de um estado distante foi feita de qualquer jeito para a gente ter mais lucro. Cara, eu não vou ter orgulho disso. Eu não estaria aqui falando, putz, eu tenho orgulho da história que nós construímos, porque foi procurando fazer as coisas certas. A gente, com certeza, né, cometeu erros, deslizes, né, técnicos de qualidade de atendimento, nunca de ética, jamais. Mas a gente com certeza cometeu erros técnicos, como eu falei, nosso produto entrava água, dava interferência, mas a gente colocava toda a nossa energia naquilo que a gente acreditava, para entregar o melhor possível para o cliente, porque tem uma vida que depende disso. Não para ganhar dinheiro é consequência. Na minha crença, se você colocar o dinheiro em primeiro lugar, não vai rolar. Todas as grandes empresas, e o Comece pelo Porquê do Simon Sinek fala isso com muita clareza, elas crescem, elas são de sucesso porque elas têm um propósito maior muito claro, porque elas querem deixar um legado para o mundo, para os seus colaboradores. Cara, a gente leu esse livro e toda vez que eu me recordo como que eu e o Walter começamos a sociedade, fica muito... Parece mágica, mas... Assim, o Walter já tinha um sistema, ele já desenvolvia, eu falei, cara, mas por que você faz o que você faz? Não sei se o Walter vai lembrar. Cara, as pessoas... Eu quero desenvolver um sistema simples. Quero ajudar os comerciantes, porque hoje eles têm dificuldade e tal. E eu não tinha a mínima vontade... Primeiro que eu nunca fui de tecnologia. Até hoje eu não me considero um cara que é atento, antenado a isso. Mas a minha missão de vida era ajudar empreendedores também. Então se conectou de certa forma. A gente começou, e hoje vendo, né, a gente começou pelo propósito do Walter e hoje a empresa ela tá abrindo um braço do meu propósito. E não foi pensado, né? Agora, nessa conversa que eu tô... Putz. É que, na verdade, o propósito é o mesmo, né? Só que a gente tem ferramentas diferentes. Sim. Então, quando o Rodrigo... Eu tinha conversa com o Rodrigo, ele falava que queria ser consultor de empresa. Eu falava, caramba, cara, ele vai deixar de vender o sistema. Qual o sentido disso, né? Vai ser ruim. No futuro a gente vai ter algum conflito. Mas com o tempo a gente foi entendendo que só o sistema é pouco.
tem muito mais coisas que a gente pode levar para a loja que vai ajudar ela a aumentar os resultados. E só o sistema a gente vai se limitar. E hoje a gente entendeu que a gente precisa desse braço educacional, porque tem muitos donos de micro e pequenas empresas que precisam de mais informação. Né? Hoje, a cada 10 empresas que abrem, 6 fecham as portas nos primeiros 5 anos. Então a gente entende que a nossa responsabilidade é o nosso compromisso. Se uma empresa fechar, é a gente que fez um trabalho mal feito. Então a gente entende que nós temos essa responsabilidade de levar tanto ferramenta quanto conhecimento para que eles usem a ferramenta da melhor forma, né? E ontem, curiosamente, veio uma lembrança no meu Facebook. Eu não entro no Facebook. Ontem veio uma lembrança no meu Facebook de uma cliente, acho que o Walter vai lembrar quem é de Paranaguá. Ah, lembro. Essa cliente me mandou, fez um depoimento no Facebook falando: meu, muito obrigado, vocês salvaram a minha empresa, vocês me ajudaram mais do que deveriam. Por quê? Porque não foi o sistema que a gente instalou lá. A gente fez todo um trabalho com ela de reorganização financeira, coisa que não tem nada a ver com o sistema. Então a gente já fazia isso mesmo sem receber por isso, né? E eu acho que esse é o principal propósito do que a gente faz, né? É ter o retorno. E aí eu quero o retorno que não é financeiro. Mas eu queria só fazer uma colocação aqui em relação a isso que vocês falaram, que é quando eu cheguei, vocês brincaram, pô, o Whindersson tá aqui dia 23 de dezembro, no meio das férias dele, depois eu citei com você, eu fiz 13 viagens de outubro pra cá, e a hora que eu vou parar pra descansar, no primeiro dia do meu descanso, eu tô aqui, porque o propósito de vocês é verdadeiro, porque eu sei que é verdadeiro, o quanto, cara, se fosse por dinheiro, os caras querem que eu vá lá, né, pra, enfim, bater um papo e trazer mais audiência para eles e mais pedidos. Não, vocês querem realmente, eu posso afirmar isso por todo o contato que eu tenho com vocês no dia a dia, né, das consultorias, o quanto vocês têm isso, cara, é de verdade. É de verdade. Então é só por isso que dia 23 de dezembro de manhã eu tô aqui, por saber que vocês não estão fazendo isso por dinheiro. Dinheiro é consequência. Sim. De novo, a gente não pode entrar naquela... Ah, não, dinheiro é bom, a empresa necessita, quanto mais dinheiro a empresa trouxer, mais empregos ela gera, mais impostos ela paga. Então ele é bom. Ele só não pode ser a razão. Sim. E era exatamente nisso que eu ia entrar agora, porque você falou que o PIG, que foi o investidor anjo, ele saiu no momento de crescimento da empresa. Sim. E você, depois de um tempo, entendeu o propósito dele, que era devolver para o mundo aquilo que o mundo tinha dado para ele. E hoje, me corrija se eu estiver errado, eu percebo que você tem feito esse mesmo movimento, né? Até com a gente aqui, né? Foi um valor bem simbólico que foi cobrado da consultoria, porque acho que o propósito falou muito mais alto para você aceitar o desafio com a gente. Mas como é que tá a vida do Whindersson de conselheiro, mas ajudando dezenas ou centenas de empresas aí espalhadas pelo Brasil inteiro? Porque tem tudo a ver com o propósito também. Sim. Em 2018, essa história começa em 2018, estava tudo, empresa indo bem, eu era o CEO da empresa, a gente crescendo, família bem, saúde bem, tudo perfeito. Bons amigos, mas eu não estava feliz. Eu chegava no final de semana, eu tinha vontade de dormir. E aí eu percebi, falei, tem alguma coisa errada, e eu achava que depressão era coisa de gente rica, de gente fraca, que não tem nada para fazer, até eu ter um início de... E eu falei, pô, alguma coisa. E aí fui fazer treinamentos de programação neurolinguística, né? E nesses treinamentos eu entendi que estava na hora, né? Aquele meu vazio era um desejo de devolver ao mundo. Um desejo de devolver ao mundo. E aí fui fazer vários cursos, várias formações em coaching, outros cursos em programação neurolinguística, certificação método integral. E aí durante toda essa jornada eu entendi que o meu devolver seria através daquilo que eu acreditava que eu mais poderia contribuir, que era ajudar outras empresas, outros empreendedores. Falei, poxa, até então, né, eram 22 anos naquela época empreendendo, poxa, acho que eu consigo ajudar outras empresas, outros empreendedores. E aí eu comecei primeiro com um processo de coaching voltado a empreendedores, que se transformou numa mentoria, numa consultoria, para ajudar outras empresas. E aí, né, então eu virei investidor do Grupo Anga, que tem várias consultorias, então eu atuo também nessas consultorias. Só que eu só atuo, eu falo para eles, quando vem empresa grandona, quando vem empresa aí que todo mundo conhece, isso eu não quero não. O meu coração bate para cooperativas, né? Cooperativismo é algo que eu sou apaixonado, é uma forma diferente de olhar para negócios. Aqui embaixo, inclusive, a gente tem uma cooperativa de crédito, então eu gosto muito
de cooperativas, empresas familiares, né, que eu vejo a minha história, e empresas que estão começando. Né? E, logicamente, daí quando são empresas que estão começando, não dá para você cobrar o custo de uma consultoria. Né? E, graças a Deus, financeiramente, hoje eu estou numa condição que eu jamais me imaginei estar. Né? Então, eu posso me dar ao luxo de cobrar um preço quase que simbólico, precisa cobrar. Né? A mente humana, eu gosto Sim. muito de mente humana, de estudar, eu estudo muito neurociência. A mente humana, se ela não pagar, ela não dá valor. Se ela não pagar, ela não dá valor. Mas se você for cobrar o que custa uma consultoria, quem eu quero atender não consegue pagar. Então hoje aí eu tenho algumas empresas que eu atendo, né, dentro do programa, e aí são acompanhamentos quinzenais, e também as consultorias via Fractal, que é a consultoria hoje que eu mais atuo, que eu virei investidor lá, que aí a gente atende várias empresas, mas que eu atuo quando são empresas familiares, né, olhando para governança, sucessão e para cooperativas. Esse é o movimento e hoje 80% do meu tempo profissional está dedicado a isso. Dá dinheiro? Não, não dá. Né? Da forma com que eu estou fazendo, né? Estou dizendo que consultoria não dá dinheiro, não, dá muito dinheiro. Mas da forma que eu estou fazendo, eu ganho muito menos hoje na pessoa física do que eu ganhava como executivo da minha empresa. Né? Como CEO da minha empresa ou como diretor comercial da minha empresa. Mas, puxa, a sensação no final do dia, fala, puxa, agora essa segunda metade é É que para o isso. dinheiro recebido é pouco, mas o valor que você leva embora é absurdo, né? Aí, enfim, a troca com o mundo. A troca com o mundo, você fala, puxa, tudo que eu fizer é pouco. Caramba, é o que eu saí de Capão Bonito, né? Com todo respeito, tenho muito carinho, estou aqui a cada 3 semanas. Saí de Capão Bonito, meu pai faleceu, eu tinha 6 anos de idade, minha mãe era professora, nunca consegui estudar em escola particular, e hoje sou um dos sócios fundadores da maior empresa da América Latina no segmento que a gente atua. Cara. Tudo que eu fizer para devolver é pouco. Tenho uma família maravilhosa, estou com a mesma mulher há 24 anos, tenho 2 filhos, tenho saúde. Tudo que eu fizer para devolver é pouco. Tudo que eu fizer para devolver é pouco. Caramba, não. Fica até difícil falar depois Fica até disso, né? difícil mesmo. Mas uma coisa que eu não sei se você conversa com muito mais, talvez muito mais empresário que nós, mas uma coisa que eu percebo que a grande parte tem em comum é essa gratidão, né? Não sei se você concorda com isso ou percebe, mas todos que nós conversamos e que nós entrevistamos aqui, que a gente bateu um papo no podcast ou no off, mas a maioria é grata, cara, por tudo que o mundo deu, pelas oportunidades que teve. Sempre teve alguém por trás que ajudou. Sim. E às vezes essa ajuda não é nem financeira, né? Às vezes essa ajuda é muito mais emocional, porque a gente carece desse apoio emocional, principalmente nos momentos de dificuldade. Você também observa que isso é comum no meio que você atua ou não? Eu acho que tem 2 grupos. Infelizmente, eu preciso ser sincero, acho que tem 2 grupos. Ainda tem um grupo que não conseguiu fazer essa transição, não teve a oportunidade de descobrir esse algo maior. E tem um grupo que descobriu esse algo maior e que aí sim é muito grato e quer devolver. Né? E aí a gente pode falar de várias pessoas muito conhecidas que você olha para o movimento dele, vamos falar para o Flávio Augusto. O que o Flávio Augusto faz hoje é um processo de devolver o que ele cobra. Ele ganha dinheiro, lógico que ele ganha dinheiro, mas o que ele cobra pelo que ele entrega nas mentorias, nos cursos online dele. Eu lembro que você leu um livro dele, o Ponto de Inflexão, né? Conta essa história aí. Por sua causa. Por sua causa. Eu vi na sua rede social, né, que você estava lendo, e eu gosto muito de ler também. Eu falei, poxa, nunca li nada do Flávio Augusto, né? E aí eu li, e aí o livro é muito bom, conta toda a jornada dele, que é uma pessoa que eu admiro. E aí quando, né, ele tem umas perguntas lá no fim que ele foi meio que um teste para você marcar os grandes pontos de inflexão da sua vida, né? As grandes decisões, para quem não conhece o livro, o tema, as grandes decisões que mudaram completamente a sua vida. E aí eu fui perceber, e foi uma das coisas que contribuiu para eu estar aqui hoje, foi perceber que, caramba, eu estava fazendo exatamente a mesma coisa há 18 anos.
Eu não tinha, né? E sou muito grato, de novo, eu sou muito grato, foi como foi, e toda, né, toda a projeção que eu tenho hoje como profissional, toda a questão financeira é graças a essa jornada, é graças à Flash. Mas eu falo, puxa, cara, isso aqui hoje já tem muita gente muito melhor do que eu tocando a empresa, né, ali no dia a dia. Então tá na hora de eu fazer outras coisas, tá na hora de um grande ponto de inflexão Que que nem sempre é fácil tomar essa não é decisão. nada fácil, É, não é imagino nada você há fácil. tanto tempo, agora que a empresa está Era o Whindersson da muito, Flash. muito bem sucedido, você largar ali o que você sempre fez é difícil. É dolorido, não é? Então, às vezes, eu descubro coisas que estão acontecendo na empresa que eu fundei, a empresa que eu sou sócio, eu descubro para rede social. É uma das coisas mais assim foi que a gente foi para um evento da Mercedes na Alemanha. Aí eu vi uma postagem na rede social, né, que tinham alguns colaboradores e um dos meus sócios que continua na operação lá na Alemanha. Eu falei, nossa, nem me convidaram. Pô, Caramba, estão né? lá na Alemanha, né? E foi de repente, foi um convite de última hora, e aí a gente aproveitou, né, pela importância da montadora no mercado. Mas é parte da decisão, né? E uma coisa que a gente tem que ser muito cuidadoso, porque uma decisão, ela sempre tem um pacote completo. Então eu não posso querer hoje a liberdade que eu tenho para estar aqui, a liberdade que eu tenho para estar fazendo algo que hoje está me dando muito prazer, e ainda assim querer Saber de tudo o lá. prolabore financeiro que eu recebia todo mês. Cara, eu já não estou mais lá na operação. É. Então eu não posso ter. Ou saber de cada detalhe. Não, pô, eu escolhi. Eu falei, eu quero ir para o conselho, eu quero olhar para outras coisas. Foi uma escolha minha, eu pedi isso. Uhum. Só que daí eu vou reclamar, ou porque alguém tomou uma decisão diferente da que eu tomaria. Ah, eu quero tomar as decisões, volta para a operação, eu tenho essa É o possibilidade. ônus e o bônus, né? Só que a gente, né, e eu me recordo, né, de algumas discussões dessas com a minha esposa, o quantas vezes eu queria fazer a Flash virar a primeira do mercado e queria ter tempo. Não, não combina. Numa determinada fase da jornada não combina. Mas Hoje como já dá, a assim? empresa Hoje cresceu. sim. Mas como assim? A vida do empreendedor não é fácil? Não tô entendendo. Que dificuldade é essa? Vocês sabem, se você realmente quer fazer algo grande, mas cuidado, cuidado, porque, de novo, sou muito grato, foi como foi, mas eu cheguei a um burnout. Né? É, Na velocidade que eu andei, na intensidade que eu andei, com a quantidade de horas que eu trabalhava, 12, 13, 14 horas todo dia, eu cheguei a fazer 57 viagens interestaduais num ano. Não sei porque eu contei, tá? Mas um determinado ano lá eu contei, eu fiz 57 em um ano. Eu cheguei num burnout. Então a gente. Porque cara, o foco de querer ser a maior do mercado, de querer gerar o impacto que eu gostaria, de gerar os empregos que eu gostaria de gerar num determinado momento também me deixaram cego e fizeram com que eu não cuidasse de mim. Da minha família, eu acho que eu consegui, né, minimamente cuidar, ter tempo de qualidade, porque eu abri mão de uma outra coisa que eu era apaixonado, eu era professor universitário na Facens. Então, quando meu filho nasceu, eu falei, puxa, empresa, família e professor na faculdade, alguma coisa eu não vou fazer bem feito. Eu falei, jamais vou falhar com os meus filhos, então abri mão. Mas ainda assim, eu cheguei num burnout. Então, acho que esse é um cuidado, é uma coisa que precisa ser muito discutida, que a gente não fala, essa pressão que existe por grandes resultados, e ela está aí, ela precisa ser olhada se você quer alto desempenho, mas você precisa trazer um equilíbrio. eu não tinha muito contato com o Whindersson na época, mas lá em 2008, eu lembro eu trabalhava numa empresa que era do sogro do Whindersson, e eu trabalhando lá num domingo, e o Whindersson estudando mandarim, se eu não me engano, que ele ia pra China. Imagina. Então, assim, esse trabalho onde você chegou precisou de muita determinação, muito foco, muita disciplina, né? Porque não é fácil chegar onde tem o que a gente precisa, o preço a se pagar, né? Sim. E eu via de perto, fechado no quarto, estudando, ó, domingo. Então, às vezes a gente quer chegar em lugares que outras pessoas estão, mas a gente não está disposto a pagar o preço também, né? Passar pelo processo. Passar pelo A gente processo quer e ser o resultado. maior da América Latina custou muita Tá coisa. explicado de onde veio sua sorte, então. Tá Explicado. Não é do dia para noite, não é com pouco trabalho. Então, mas de novo eu falo, precisa ter esse olhar, precisa ter esse olhar. Hoje eu cuido muito, ando num ritmo. Eu tenho o Dario, né, do Grupo Anga, fundador do Grupo Anga, que sempre fala, porque eu falo, Dario, ele quer que eu me envolva em várias coisas. Eu falei, Dario,
Tô num outro momento de vida, tô com o freio de mão puxado, e ele brinca, olha, se você com o freio de mão puxado é mais rápido que Tá 90% das doido. pessoas que eu É. conheço. Mas ainda assim, sim, num ritmo de quem quer ainda fazer muita coisa, ajudar muita gente, mas com equilíbrio. Hoje eu não abro mão do meu final de semana com a minha família, né? Não, tanto é que o podcast está sendo na segunda, não está sendo no sábado e no domingo. Sábado, então, ontem eu estava pescando com meu filho. Eu, Show. minha filha já E em estava aqui em terça-tarde Capão. de Champions, né? Oi, terça-tarde, de- quando tem jogo do City, meu filho torce pelo Manchester City. E quando tem jogo do City, com raríssimas exceções, se é alguma agenda muito fechada, mas eu tô ali assistindo. Meu filho disputou, né, os jogos escolares de Sorocaba nos últimos 3 anos. Foram 14, 15 jogos, eu estava presente em 13. Minha filha faz ginástica artística toda segunda e quarta noite. Então, dos 8 aulas que ela tem no mês, pelo menos 6 eu estou presente. Então, é assim, sim, vamos andar, não vamos perder tempo. Eu acho que é É aí assim. que entra o equilíbrio que você falou, né? Você É, teve que se desgastar um pouco aqui para sim, conseguir ter esse sim, tempo, porque senão você sim, não ia ter essa sim. flexibilidade de horário que Mas tem você tem gente que hoje. não faz essa transição. É que o ponto do burnout mesmo é você entender o momento de equilibrar, né? O momento que você vai ter Isso, que dar uma exato, desacelerada. exato. E quando você for acelerar de uma forma inteligente para que gere frutos, porque só acelerar sem dar resultado também Sim. não ajuda em nada. Eu tô preocupado. O homem com freio de mão puxado visitou 13 estados É. em 2 meses. Mas, sábado e domingo eu não trabalhei. É, mais organizado, né? Sábado e domingo eu não Organizado. trabalhei nenhum desses dias. Show Sábado e domingo eu demais. estava com a minha família, sábado e domingo eu estava na igreja, que é algo que me abastece bastante. Perfeito. E além disso, desse trabalho que você faz das mentorias, você ainda está fazendo o processo de coach com alguém? Isso daí já ficou um pouco de lado também? Sim, continuo, né, com empreendedores de novo, aí vem o propósito, com empreendedores que eu sinto que o propósito é muito similar, né, que o desejo de fazer algo pelo mundo, e quando a gente fala mundo, não é mudar o mundo, o planeta Terra, mas às vezes é o seu mundo, às Sim. vezes é a sua comunidade, as pessoas que trabalham. Então, quando eu sinto que o empreendedor tem esse propósito, ainda tenho as mentorias voltadas para empreendedores, eu falo, essa é a conta que menos fecha, né? Porque, puxa, para eu cobrar para uma sessão individual, para aquilo que a pessoa pode pagar, essa conta não fecha nunca. Mas aqui no coração fecha e perceber, daí quando eu percebo algumas coisas acontecendo na empresa, a empresa crescendo, gerando mais empregos, né? Então tem várias empresas que, sei lá, em um ano de mentoria, aumentaram em 30, 40% o faturamento, aumentaram em 30, 40% o número de colaboradores. Eu falei, então, beleza, fechou a conta. Ele fala de fechar a conta, mas quando a gente estava fazendo o processo de coach, né, Rodrigo? Os boletos vinham direto para 2 instituições de caridade aqui de Capão. Então, Nossa, eu nem ele, lembrava disso. ele Nem gosta de lembrava rasgar disso. seda, mas o que ele faz não só para empresários, como para o mundo Sensacional. é incrível, realmente. Sensacional. É uma das coisas que faz a gente admirar ainda mais, né? Sim, com Porque não é certeza. só o resultado que você tem, Elerson, aqui, deixando aberto para todos ouvirem, né? Não só o resultado que você tem como empreendedor, mas como pessoa também nos inspiram bastante. E você também investe em startup, né? Eu falo que acho que empreendedorismo é uma grande paixão, é uma grande paixão. Depois que eu fui ter consciência, que eu acho que meu primeiro movimento empreendedor foi aqui em Capão Bonito, meus 2 primeiros. Primeiro eu tinha um colega, espero que esteja nos ouvindo aí, que é o Paulo, que ele mudou perto da casa da minha mãe e ele tinha um monte de fita de videogame na época. Um monte, mas tinha muita fita de videogame mesmo. E aí, vamos começar a alugar esses negócios. Eu usei a edícula da casa da minha mãe. E aí a gente montou uma locadora na época, uma locadora de videogame. Eu devia ter, sei lá, meus 12 anos nessa época. E aí depois, quando eu fui para o Senai, fiz a formação em eletricidade e manutenção, abri uma empresinha de instalações elétricas aqui em Capão quando eu voltei. E aí eu tinha 17 anos de idade. Então, cara, eu sou apaixonado por empreendedorismo. Eu sou apaixonado, então... E aí, puxa, todas as pessoas que me ajudaram, toda a proteção do cara lá de cima. Então eu adoro, de alguma forma, conseguir apoiar outras empresas a crescerem, né? A realizarem sonhos. E, de novo, só que empresas que eu percebo que os empreendedores não querem só ganhar dinheiro, que os empreendedores têm um propósito puro, que o empreendedorismo é só a forma que ele tem, né, de gerar o impacto que ele quer. E eu sou apaixonado. Hoje eu estou com 6 empresas no meu portfólio, algumas com investimentos bem mais altos, outras com investimentos menores, mas empresas que eu acredito que querem fazer algo
pelo mundo. Show demais. E ele nem sabe, né? Mas a gente só começou o podcast porque ele nos obrigou a fazer mais network, tá dando certo, Olha ó. só, Tem bastante gente vindo não aqui. queriam fazer vídeo na internet, olha só, é verdade. bastante. olha Estamos só. evoluindo. Aumentou o nosso time de marketing por conta de uma consultoria aí, então. Que bacana. Tem uma pessoa que tá aqui na sala só porque aumentou o time de marketing, então, ó. Tá vendo? Tá gerando fruto seu Tem trabalho. bastante coisa que aconteceu depois daquela visita na Flash, realmente. Acho que a gente aprendeu muito, saiu de um nível de consciência para um nível muito maior, né? Conhecemos muitas pessoas através de você e muitas portas se abriram, né? E em relação a isso, teve a consultoria que nos ajudou bastante. E ano que vem, se Deus quiser, a gente vai conseguir escalar um pouco mais, né? Se Deus Isso aí. quiser. Deus Com muito quiser. trabalho, né? Mas, Willerson, o que espera aí? O que você espera fazer nos próximos 5 anos? Qual que é o seu planejamento? Caramba, essa é uma pergunta boa. Hoje, né, e é engraçado também, acho que são momentos de vida, é um processo de autoconhecimento, que eu também aconselho demais para todas as pessoas, autoconhecimento, ele é libertador, né? A gente sai do piloto automático. Antigamente eu era muito essa pessoa de estabelecer uma meta e fazer de tudo que era necessário para atingir essa meta. E aí, isso é bom, tem o seu lado bom, mas tinha um lado ruim que eu não celebrava, atingia aquela meta e já traçava a próxima meta, e a próxima meta, e a próxima. E eu não celebrava as conquistas, e isso com certeza contribuiu muito com o meu processo de burnout. E também deixa muito rígido, você acaba não percebendo os sinais, né, do que o mundo espera de você. Então hoje eu quero ajudar. Hoje eu quero ajudar, estar em cada vez mais empresas, colocar o melhor de mim com o máximo de excelência nas empresas que cruzarem o meu caminho. Eu não tenho assim, puxa, serão 40 consultorias simultâneas, 40 empresas ou serão 10? Em que formato? Mais no formato de coaching, mais em cooperativas, mais em empresas? Eu quero pôr o melhor de mim. Eu tenho estudado muito, agora em fevereiro estou indo para o MIT fazer uma formação, estou indo fazer mais uma formação do Art of Hosting, que é uma formação de facilitação, para que eu possa conseguir entregar o melhor para as empresas que cruzarem o meu caminho, ou para que eu cruzar o caminho dessas empresas. Então hoje eu não tenho mais, é uma mudança muito drástica, eu falo, nossa, caramba, esse é o Willerson mesmo? Mas é interessante perceber, cara, eu só quero ser quem eu sou, né? E eu acho que quem eu sou hoje é querer devolver ao mundo da melhor forma possível, com excelência, né? Eu sempre procuro dar o melhor de mim, né? Tenho certeza que tem, sei lá, milhões de consultores que vão conseguir fazer melhor do que o Willerson, mas a certeza que eu quero ter aí, eu vou dar o melhor de mim, não vai ser saber, me preparei mais ou menos para aquela consultoria ou para aquela entrega. Acho que nos detalhes das coisas que vocês faziam aqui, vocês sabem o quanto eu me preparo para fazer algo, não é simplesmente vai lá e faz. Sim. E nessa mudança drástica aí, não dá pra deixar de ser corintiano e virar palmeirense? Esse não dá. Não. Ainda mais Memphis, Yuri Alberto, Garro e agora Pogba. Você tá estudando tanto, não consegue enxergar, cara, que é isso? Nenhum trabalho de conhecimento pessoal ali. Não fez mudar. Não, esse aí pra sempre. Rumo a Libertadores ano que vem. Pode escrever, vocês que estão ouvindo, vão ser campeão da Libertadores ano que vem, né? De ação, não. É bom sonhar, né? É bom sonhar. Daí, Walter, tem mais algum ponto que... Cara, é muito conteúdo, né? Muito conhecimento para você conseguir entender em pouco tempo, né? Mas a gente já vem convivendo com isso há um bom tempo, a gente vem entendendo essa linha de raciocínio. E uma das coisas que a gente conversou que eu acho muito legal é que a gente começa a atrair as pessoas que têm os mesmos valores, né? Sim. Na nossa sessão de coach, acho que a primeira pergunta que você fez para mim é, quais são os seus valores? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E vendo isso que você está fazendo, você está replicando aquilo que você aprendeu e, consequentemente, ensinando mais pessoas a fazer isso. E o ciclo vai girando, né? E isso vai ajudando o Brasil como um todo, o mundo como um todo, né? Acho que a gente precisa de mais pessoas que pensem dessa forma. Colocar o dinheiro em segundo plano e colocar um propósito acima disso. E isso aos meus olhos, assim, é muito bonito de ver e é algo que eu tento copiar, né? Porque, querendo ou não, a gente tem que ajudar as pessoas que não têm esse conhecimento, né? E é um pouco do que a gente faz, é o propósito. De não fechar empresas, de ajudar empresários, de desenvolver sistemas, criar conteúdo gratuito, né? Então a gente se espelha muito nisso que você está fazendo. Não tem como não observar isso. E é na mesma linha, né? Não vamos ter os melhores conteúdos, não vamos ser os melhores falando, mas,
tem muita gente que precisa do que a gente tá fazendo, do que a gente tá falando. E era um impacto, né? Porque E a gera gente um sempre impacto. quis fazer isso, né? Gerar conteúdo, criar vídeos. Inclusive no nosso Facebook lá da WLS tem muitos vídeos que a gente criou, acho que desde 2018, Dá pra que dar eram risada. terríveis, né? Terríveis. Só que com um propósito bom. Não vamos olhar pra qualidade. Então era difícil. A gente ficar frente a uma câmera era algo impossível na época. Hoje a gente até startou com uma live esse episódio, que até então era gravado. Então a gente vem quebrando barreiras para conseguir chegar em mais pessoas. E a gente espera que um dia a gente consiga chegar nesse estágio também que você chegou, que é bonito de ver. Mas o que a gente consegue observar também, que o Willerson falou no início, e eu concordo muito, e os nossos clientes passam por isso também, né? A gente cresce e chega em um determinado momento que tem uma barreira ali, que você não consegue romper sozinho. E aí a importância de ter um consultor, um mentor e buscar uma ajuda externa, né? Exato. A minha crença, eu acredito que nenhuma empresa cresce sem conhecimento externo. Eu acredito muito nisso. A gente precisa de pessoas que olhem de um cenário. A gente fez no nosso último bate-papo, estava falando de olhar de um novo ângulo, né? Sim. E dificilmente a gente vai conseguir olhar para um novo ângulo sozinho, sem ser provocado, sem ter pessoas que têm outras vivências e ajudaram outras empresas, viveram outras realidades, para nos ajudar a enxergar e ver de forma diferente. Você falou várias vezes que vocês tiveram consultoria no início, tiveram no meio, tiveram depois de novo. O Grupo Anga foi fundamental para vocês desenharem cultura. E a maioria das pessoas que nos assistem, nos acompanham, elas têm esse bloqueio, né? Nossa, mas eu vou abrir meus números. Nossa, mas eu vou falar como que eu ganho dinheiro. Nossa, mas eu vou falar dos meus segredos. E qual que seria a dica, Willerson, que você deixaria para essa turma para quebrar um pouco dessa crença e entender que esse movimento pode ajudar ela a crescer exponencialmente? Eu acho que a grande questão é, eu jamais vou entender, né, me colocando nessa posição do consultor, eu jamais vou entender mais do negócio de vocês do que vocês. Jamais. Não conheço sobre o negócio de vocês. Qual que é a grande questão de um bom consultor? E eu acho que esse tem que ser o cuidado. Tem muita gente fazendo porcaria por aí, né? Então acho que esse é o principal cuidado. Assim como em todas as profissões, tem os bons profissionais e os maus profissionais. Então, quer contratar uma consultoria? Vai atrás de um bom consultor. Como? Poxa, pega feedback de outras empresas que já contrataram. E aí, qual que é a grande questão da consultoria? Ele não está envolvido emocionalmente. Porque, puxa, quando a gente está mergulhado, eu dou consultoria para várias empresas, só que eu contrato consultoria para minha, porque na minha eu estou envolvido emocionalmente. Na minha eu estou há 20, agora em janeiro nós vamos completar 23 anos. Eu estou há 23 anos olhando praticamente do mesmo ângulo, olhando mergulhado. Vem um consultor, ele está olhando de fora. Então ele te ajuda muito, né, por não estar envolvido emocionalmente, por não fazer parte, né, ali do dia a dia. Puxa, você tem mais proximidade com um, menos proximidade com um. É natural, é do ser humano. O consultor consegue te mostrar essas coisas. Então, acho que esse processo de consultoria é importante. E é uma coisa que eu tenho aprendido muito agora, né, a possibilidade de estar com consultoria. O consultor conhece vários mercados. O consultor já viu várias coisas, de vários segmentos, de vários empreendedores, de várias regiões do Brasil, de muitas coisas. Então, ele consegue, puxa, olha, eu vi tal coisa em tal empresa, que nesta empresa aqui ele pode trazer a provocação. E o bom consultor, pelo menos na minha leitura, ele não vai falar, faz isso. Consultoria não é isso. Uma boa consultoria, para mim, não é isso. É trazer provocações que ajudam o empreendedor a encontrar o caminho. Mas na hora que tá tendo o processo de consultoria, isso dá raiva, né? Então, sim. Essa é a resposta, né? Falando aqui da cadeira de quem teve a consultoria, você quer resposta. Só que com a resposta a gente não aprende, né? A gente aprende com as perguntas. E eu acho que isso é fundamental para que a gente se desenvolva e que o conhecimento fique dentro da empresa. Porque senão o consultor ele vai levar o conhecimento embaixo do braço na pasta de volta para o lugar que ele veio. E você vai trazer as melhores respostas para a sua empresa. Vem a provocação, porque a provocação é de tudo aquilo que o consultor viu. Mas como que aquela provocação melhor se encaixa para a realidade daquela empresa, só o empreendedor que pode trazer. Sim, com certeza. Mais uma aula, né? Ó a vantagem, aqui a gente tem mentoria de graça.
O Whindersson já cobrava barato. É. Mas essa aqui foi de graça. Tá gravado, dá pra assistir quantas vezes quiser. E o principal, né? Nosso propósito está sendo cumprido. O propósito do Whindersson, que é semelhante ao nosso, tá sendo cumprido, que é levar conhecimento e ajudar empresas do Brasil afora. Whindersson, estamos chegando no final. Gostaria, né, que você pensasse numa mensagem. A gente tem que copiar quem é bom, né? E eu gosto muito de acompanhar o Joel J. Ele fala no final de todo o podcast, ele fala... Pensa que essa mensagem, Whindersson, vai estar estampada em todos os jornais, vai passar em todos os canais de televisão e vai chegar no mundo inteiro, nos 4 cantos do planeta Terra. Você vai olhar para aquela câmera e vai deixar qual a mensagem que você gostaria que estivesse estampada nesse jornal e lá embaixo, o Whindersson Ferraz. Qual seria essa mensagem? Que essa mensagem seria você, empreendedor que está nos ouvindo. Primeiro, invista muito em autoconhecimento, em saber quem você é, saber por que você existe e qual a sua missão. E depois invista muito nesse mesmo processo na sua empresa. Ter muita clareza de por que a sua empresa existe, por que vocês acordam todo dia e qual o impacto que vocês querem gerar no mundo. Porque quando a gente tem clareza disso, todo o restante a gente vai buscar. E aí vai buscar, depois de ter clareza, vai buscar conhecimento, não cai do céu. Força de vontade é essencial, mas sem conhecimento, sem buscar conhecimento. E da forma que você quiser. Tem gente que gosta de livro, tem gente que gosta de podcast, tem gente que gosta de curso presencial, tem gente que gosta de vídeo do YouTube, tem gente que gosta de... Mas vá buscar conhecimento. Não permita que o seu impacto seja limitado por falta de conhecimento. Sensacional. E nós sempre terminamos com uma reflexão do nosso bate-papo. Então, Walter, tomara que não seja igual a minha, mas manda a sua aí. Vamos lá, o Whindersson falou muitas coisas aqui, mas muito se reflete aos valores pessoais dele, que ele conseguiu transformar e levar para a empresa dele, né? E tudo que ele falou tem um pingo ali de propósito. Um pingo não, muito sobre propósito, né? E isso reflete também nos valores da empresa dele, né? Tanto é que a missão é salvar vidas e cuidar de pessoas. Então, através de um produto que ele cria e personaliza nos carros, isso não pode falhar, porque isso vai salvar uma vida, isso é intencional e até os colaboradores já conhecem, né? Já sabem e vivem isso. Então, você que é empresário, você que tem uma empresa, uma loja, por menor que ela seja, você tem que sonhar grande, que é o que ele falou, pensar no futuro e criar isso de uma forma intencional, né? Criar sua própria cultura, deixar sua marca dentro da loja para que isso, né, externalize, vá para o mundo, né? E além disso, ele falou de muitas habilidades de liderança que é importante para o seu crescimento, o crescimento dos seus colaboradores, né? Sobre delegação, sobre feedback. Então é importante você buscar mais conhecimento sobre isso para alavancar os resultados da sua empresa. Essa, para mim, é os maiores aprendizados de hoje. O meu vou resumir aqui, que para mim ficou muito forte, que ele falou, quer gente boa, pague bem. Porque tá cheio de gente aí querendo time espetacular e remunerando baixíssimo, né? Então é uma forma de você manter seu time engajado e pessoas boas dentro da tua empresa e não precisar ficar recontratando, treinando de novo. Você nem tem ideia de quanto isso custa. Mantenha as pessoas que são boas e pague o que elas merecem. E o segundo ponto é aprenda a delegar. E ele já deixou o livro aqui, a gente sempre fala desse livro, que é o Pipeline da Liderança, de Rancharan. Então, vai lá, compra o livro ou assiste um podcast, né? Tem audiobook aí que você pode também utilizar para se desenvolver. Então, acho que é isso. Whindersson, gostaria muito de agradecer você mais uma vez. Eu sou um cara que te admira muito, né? Eu conheço você há 16 anos já, fiz as contas hoje, são 16 anos. E a admiração, ela só aumenta, principalmente pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Então, muito obrigado por, mesmo com a agenda cheia aí, vindo de férias com a família, ter aceito o convite da gente. Se você precisar se você precisar, não, né? Acompanhe o Whindersson, que agora ele tá nas redes sociais também, lá no Instagram. Qual que é o arroba, Whindersson? @Whindersson Ferraz, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Então acompanha o Whindersson lá, que ele sempre tá postando coisas novas que vão te ajudar também a se desenvolver. E a gente vai ficando por aqui, né, Walter? É isso. Então bora decolar. Valeu, turma. Até a próxima. Tchau, tchau.